Quando rezamos o quinto artigo do Credo, dizemos: Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Mas você já se perguntou o que realmente aconteceu entre a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição? Para onde foi a alma de Cristo? Ele realmente desceu ao inferno? E quem ele encontrou lá? Hoje vamos entender profundamente um dos mistérios mais fascinantes da fé cristã, o quinto artigo do Credo. Jesus realmente morreu. Na cruz, sua alma se separou do corpo, exatamente como acontece com todo ser humano. Mas existe um detalhe muito importante. Mesmo passando pela morte, o corpo de Jesus não sofreu corrupção, ou seja, não entrou em decomposição. A morte de Cristo não foi um acidente da história. Ela fazia parte do plano de Deus desde o início. Logo após o pecado original, Deus prometeu que enviaria um Salvador para vencer o pecado e a morte. E somente alguém com dignidade divina infinita poderia pagar a dívida da humanidade. Por isso, o Filho de Deus veio ao mundo para morrer por nós. Quando o Credo diz que Cristo desceu à mansão dos mortos, isso pode causar certa confusão. Em muitas traduções da Bíblia aparece a expressão de que Jesus teria descido ao inferno. Mas essa palavra nem sempre significa o lugar de condenação eterna. Muitas vezes ela se refere simplesmente ao mundo dos mortos. Por isso, devemos entender que Jesus não desceu ao inferno dos demônios, o lugar onde estão Satanás e os anjos caídos e também todos os condenados. Na verdade, Jesus desceu à mansão dos mortos, também chamada de Inferno dos Justos. Esse era o lugar onde estavam as almas dos justos da antiga aliança, que aguardavam a redenção prometida por Deus. Antes da redenção de Cristo, as portas do céu estavam fechadas, até mesmo aos justos, pois eles não podiam entrar na glória eterna. Eles aguardavam a vinda do Messias. Por exemplo, entre essas almas estavam Adão e Eva, Abel, Noé, Abraão, Moisés, Davi, os profetas e todos os outros justos, que não caberia aqui mencionar, pois são muitos. Foi a esse lugar que Jesus desceu após sua morte. Não como prisioneiro, mas como vencedor. Cristo anunciou a vitória sobre o pecado e a morte e libertou os justos que aguardavam a redenção. Esse momento é chamado na tradição cristã de a libertação dos justos. No terceiro dia após sua morte, Jesus ressuscitou. Era um domingo. A ressurreição de Jesus é o maior milagre da história. Ela confirma definitivamente que Jesus é verdadeiramente Deus. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado e a esperança da vida eterna foi aberta para toda a humanidade. Após a ressurreição, Jesus agora possui um corpo glorioso. Esse corpo tem 4 características principais. Primeiro é a agilidade. Ele pode aparecer em diferentes lugares, sem nenhuma limitação física e sem nenhum esforço. Segundo, impassibilidade. Ele não pode mais sofrer nem morrer. Terceiro, sutileza. Ele pode atravessar portas fechadas e aparecer de maneira misteriosa.
E quarto, esplendor. Seu corpo possui uma glória e luminosidade sobrenatural. Mesmo assim, Jesus manteve as marcas da paixão, as chagas nas mãos, nos pés e no lado. Essas marcas eram a prova de que era o mesmo Cristo que morreu na cruz. Depois de ressuscitar, Jesus permaneceu na terra por 40 dias. Durante esse período, ele apareceu diversas vezes aos discípulos, conversou com os apóstolos, comeu com eles e instruiu a igreja. Foi nesse tempo que Cristo confirmou a missão dos apóstolos e estabeleceu elementos essenciais da vida da igreja. Entre eles estão o sacramento da penitência, quando dá aos apóstolos o poder e a autoridade de perdoar pecados, conforme vemos em São João capítulo 20, versículo do 22 ao 23. E também o sacramento do batismo, quando ordena em São Mateus 28, 19 a 20 o seguinte: Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim começa oficialmente a missão da Igreja no mundo. Concluindo, a descida de Cristo à mansão dos mortos, a libertação dos justos e a ressurreição ao terceiro dia. Tudo isso está no coração da fé cristã. Esses acontecimentos mostram que Cristo venceu a morte, abriu as portas do céu e trouxe a esperança da vida eterna para toda a humanidade. Compreender esses mistérios fortalece nossa fé e nos ajuda a viver mais profundamente o Evangelho.